Você saiu do cinema sem entender nada do que presenciou no filme Mother ou Mãe? Então assista o vídeo até o final e entenda um pouco sobre o simbolismo do filme. Mãe não é apenas um filme de suspense com atores famosos. Ele é uma experiência e uma metáfora de algo maior. Algo que todos nós já vimos ou presenciamos ao longo da vida. O filme é do diretor Darren Aronofsky, o mesmo que dirigiu os filmes Cisne Negro e Noé. E se você já assistiu a ambos, já deve saber que são filmes alegóricos, que mostram coisas muito além daquilo que é mostrado na tela, e não foi diferente com Mãe. O filme Mãe pode ser interpretado de diversas maneiras. Porém, a que mais faz sentido seria analisar por uma perspectiva religiosa baseada nos mitos bíblicos. Não entendeu? Então vamos lá. Primeiro vamos nos ater aos personagens do filme. Vale mencionar que nenhum dos primeiros personagens possui nomes específicos, embora a ficha dos créditos finais dão títulos a eles. O poeta, dono da casa, interpretado por Javier Bardem, é retratado como ele, com o E maiúsculo, sendo que a personagem de Jennifer Lawrence é apenas mãe em minúsculo. Então temos as seguintes representações: o poeta sendo Deus, o Criador, a mãe sendo o próprio planeta Terra, ou a mãe natureza, Gaia, ou como quiser chamar. Médico, primeiro invasor da casa, sendo Adão, a personagem de Michelle Pfeiffer, sendo Eva, os filhos do casal de hóspedes sendo Caim e Abel, entre outros personagens que falaremos mais à frente. No começo do filme, vemos o poeta colocando um cristal num suporte sobre a estante, e a partir dali, tudo é criado, inclusive a personagem de Jennifer Lawrence. Isso é explicado também em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e Deus passou a dizer: "Venha então luz", e veio a ter luz. Com alguns minutos de filme, analisamos a personalidade da mãe, interpretada por Jennifer Lawrence, uma mulher que deu duro na reforma de casa e que se sente confortável apenas com a presença do marido e mais ninguém, mostrando assim que tanto a mãe como a casa representam a mesma coisa. Vários elementos, frases e diálogos do filme mostram isso. O planeta Terra, a energia da natureza, é a primeira criação de Deus de acordo com o mito bíblico. Então, quando tudo parece bem, entra em cena o médico, um homem que aparece durante a noite, afirmando que confundiu a casa com um hotel. Vemos então o primeiro homem sendo criado, Adão. A partir desse fato, vemos a personagem Jennifer Lawrence confusa, como se estivesse estranhando o fato de mais alguém pisando em sua casa. Da mesma forma que qualquer coisa da natureza estranharia um corpo estranho dentro de si. Antes de aparecer a personagem de Michelle Pfeiffer, a mulher do médico, numa determinada cena, vemos que o médico está com uma ferida na lateral das costas. Logo em seguida, entra em cena a mulher do médico, mais uma invasora da casa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, temos o seguinte: "Por isso, Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e fechou então a carne sobre o lugar. E da costela que havia tirado do homem, Deus passou a construir uma mulher e trazê-la ao homem." Isso explica a ferida que o médico tinha, não é mesmo? Com a chegada da mulher do médico, que seria Eva, a mãe passa a novamente estranhar a invasão, e seu marido, o poeta, permite que ambos se hospedem sem problemas nem complicações. Cena em que o casal quebra o cristal do poeta é muito importante. Vemos que o cristal da criação seria, então, o fruto proibido, pois os hóspedes receberam instruções específicas de não entrarem na sala onde estava o cristal. Vemos essa ordem em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Deus proíbe então de comer o fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Cristal quebrado, o casal de hóspedes são expulsos da casa. Mas antes disso, a personagem da mãe flagra o casal em uma cena de sexo. Logo depois dessa cena, outros personagens aparecem, como sendo os filhos do casal. Acontece então uma briga feia e um dos filhos mata o próprio irmão. Temos então a cena de Caim e Abel sendo representada no filme de forma impecável. Gênesis capítulo 4, versículo 8, vemos: "Depois Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Sucedeu, pois, enquanto estavam no campo, Caim passou a atacar Abel, seu irmão, e o matou." Essa é a primeira parte do filme, mostrando basicamente a primeira parte de Gênesis. O personagem do poeta abandona a esposa sozinha em casa para socorrer os hóspedes, mostrando então a indiferença de Deus para a primeira criação, a terra. É aí que temos a primeira invasão em massa, onde o poeta permite que a família do irmão morto preste as últimas homenagens na sua própria casa, na casa da mãe. As coisas começam a sair do controle, pessoas subindo as escadas, invadindo os cômodos e até mesmo pintando a casa sem autorização. A única que parece notar todo esse absurdo é a mãe. Como sabemos que a casa é a própria mãe,
Nada mais óbvio que ela está se sentindo invadida por estranhos. Logo após um desastre na casa, canos estouram e a casa é alagada, símbolo do próprio dilúvio, que em Gênesis 7, 21 ao 24, vemos que o dilúvio destruiu toda a vida e a humanidade que ainda existia na terra. Vemos então uma calmaria. A casa volta então a ser pacífica e vazia de estranhos novamente, voltando assim à rotina da mãe com o marido em paz. Porém, a invasão deixou vestígios. No assoalho da casa há sempre sangue e com o passar do filme, vemos que ali brota uma ferida, que ao invés de cicatrizar parece se abrir cada vez mais, mostrando que aquele pedaço da natureza nunca mais será o mesmo ou demorará muito a se curar. Finalmente, a personagem da mãe engravida, e no mesmo tempo, vemos a personagem jogar fora o remédio que sempre tomava, uma espécie de pó solúvel em água, que nada mais é que uma representação solar de cura para a Terra, mostrando que a mãe estava tão confiante de que as coisas voltariam a ser como antes, que já não precisava mais da ajuda. O poeta consegue criar um poema perfeito, sendo este mesmo poema um símbolo das próprias escrituras sagradas, a Bíblia. O manuscrito é um sucesso e milhares de pessoas invadem a casa querendo conhecer o Criador. Vemos então uma sequência de desastres que pioram de intensidade a cada segundo, mostrando tanto o aumento da quantidade de pessoas, que significa a proliferação da humanidade, quanto o aumento da destruição do lar, mostrando assim que quanto mais a humanidade cresce, mais ela acaba com o planeta e dizima a natureza. São nessas cenas que conhecemos a verdadeira face de outra personagem, a editora do poeta, que passa a mudar completamente de personalidade, assassinando muitas pessoas com uma arma e frieza. Essa personagem simboliza o falso profeta, aquele que mostra-se estar a favor da criação, porém só se importa com o dinheiro e outros ganhos, não dando a mínima para quem estiver em seu caminho. Vemos então a devastação e o desgasto da personagem da mãe, que mesmo grávida e fragilizada, precisa fugir de corpos estranhos invadindo seu lar. Temos então a cena do parto. Não preciso nem dizer que a criança é um símbolo evidente da chegada de Jesus à Terra, certo? Após a cena forte do assassinato do bebê, vemos as pessoas comendo a carne da criança, uma alegoria chocante da humanidade se beneficiando do sacrifício de Jesus. Vemos isso na refeição noturna do Senhor. Em Lucas 22, 19, temos o seguinte: tomou também um pão, deu graças, partiu, entregou dizendo: isto significa meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Nasce então a revolta da natureza contra a humanidade. A personagem da mãe já não aguenta mais a invasão de sua casa, que se transformou em algo totalmente fora de controle. Ela presenciou caos, desunião, assassinatos, guerra, tudo isso em sua própria casa, seu próprio lar. Tudo foi tirado dela, incluindo o filho, e ela já não tem mais nada. Vemos isso em uma outra cena forte, em que ela é espancada pelas pessoas da casa, mostrando o quanto o ser humano consegue ser cruel e ingrato. Tudo o que resta agora é ela mesma destruir a casa e acabar com o sofrimento. Vemos então a cena em que a mãe explode a casa, destruindo a si própria. Assim também a humanidade é destruída. Toda a cena da explosão são metáforas para os desastres naturais, que às vezes acontecem e matam milhares de pessoas de uma vez só. Furacões, tsunamis, terremotos, tudo isso são causas de mortes todos os anos. São os efeitos da natureza que estão invadindo o nosso lar, ou ela só está se autodestruindo e, por consequência, acabando com as pessoas para tomar de volta aquilo que já era dela? Quem são os invasores? Quem está errado? Essas são as perguntas que ficaram em sua mente quando o filme acabou e as luzes se acenderam. A sequência final mostra o poeta retirando o coração da mãe, a essência de tudo, a energia vital da natureza, e então começa tudo de novo, mostrando que não importa o quanto a mãe seja invadida, se doe e entregue tudo ao Criador e à humanidade, o final é sempre o mesmo: destruição e morte. Bem, isso foi só um pouco da mensagem central do filme, que não necessariamente é uma lição de moral, mas sim uma crítica quanto à suposta criação de Deus no mito bíblico deu errado. E não importa as conclusões que você tirou do filme, eu tenho certeza que você ficou com um pouquinho de raiva de pessoas depois disso, certo? Mais que um filme de terror psicológico, Mãe é uma experiência, onde sempre que você rever, notará simbolismos diferentes. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de comentar aí abaixo o que vocês acharam do filme. Então é isso, e até o próximo Armagedon.